Olá a todos! Voltamos, mais uma aula e agora começando nossa sequência de aulas, de videoaulas, né, sobre funções inorgânicas. Funções inorgânicas que é bom lembrar aqui que existem 4 ácidos, bases, sais e óxidos. Nós não iremos trabalhar todas de uma vez, nós não iremos ver todas hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho, espero conseguir falar a grande maioria, sobre ácidos. Pois ácido seria o primeiro das 4, e aí nós vamos seguir uma ordem mais lógica para melhor entendimento de vocês. Beleza? Para isso, primeiro eu queria meio que falar para vocês o que é um ácido. Bem, ácido tem várias definições. Ácido seria uma substância capaz de corroer outra. Ácido seria uma substância que tem um gosto ácido. Ácido seria uma substância que tem hidrogênio na sua molécula. Existem várias definições. Nós iremos utilizar uma definição de ácido proposta por um cientista chamado Arrhenius. Esse cientista chamado Arrhenius propôs o seguinte: ácido é toda substância que, em meio aquoso, ou seja, quando colocada na água, vai sofrer um processo de ionização e vai produzir H+. Essa é a definição dele. Não sei, desculpa por esses fogos de artifício, eu não sei porque mas enfim. Arrhenius dizia isso. Todo ácido é aquela substância que em meio aquoso, que quando colocado com a água, libera H+. Beleza, show de bola. Mas o que é sofrer ionização? O que é? Desculpa esse corte, não sei porque eu estava dando essa piscando essas luzes, eu não entendi porquê, mas vamos lá. O que é essa ionização que ele sofre? O que é esse processo de ionização? Existem 2 processos que são bem parecidos, um é ionização, o outro é dissociação. Ionização e dissociação, a diferença entre eles está no antes. Ionização, eu tenho que lembrar o seguinte, é a formação de íons, ou seja, os íons não existiam antes, eles são formados. Das funções inorgânicas que nós vamos estudar, o ácido é a substância que sofre ionização. Já na dissociação, como o próprio nome diz, dissociar vem de separar. Os íons já existiam antes, a ligação existente nele no meio era uma ligação do tipo iônica. Os íons já existiam, a água só vai pegar e separar eles. Beleza? Então essa é a diferença entre ionização e dissociação. Eu tenho que ver as ligações existentes. E que nem eu falei, das funções que nós vamos estudar, os ácidos sofrem ionização. As bases e os sais sofrem dissociação. Professor, e os óxidos? Os óxidos sofrem um outro processo, muitas vezes eles reagem com a água formando substâncias novas, então eles não são levados nessa caracterização de ionização e dissociação. Apenas os 3. Beleza? Lembrando sempre, qualquer dúvida, deixe nos comentários ou pergunte durante as aulas, não tem problema. Agora vamos lá. Agora vem o chatinho de uma função inorgânica. As classificações. Gente, o ácido tem 6 classificações. Vou tentar explicar cada uma bem calmamente, bem tranquilo para a gente poder entender bem. Vamos lá. Primeira classificação tem a ver com a natureza. Ou seja, esse ácido, ele é um ácido orgânico ou ele é um ácido inorgânico? Ácido orgânico e ácido inorgânico. Que nem eu falei já que nós vamos estudar as funções inorgânicas. Então já sabemos que o nosso ponto de estudo será nos ácidos inorgânicos. Mas ei, o que quer dizer um ácido ser orgânico ou inorgânico? Ácidos orgânicos são aqueles que apresentam na sua fórmula, na sua composição, uma chamada carboxila. Além de ter o carbono como elemento principal, né? Porque orgânico tem a ver com isso. Tem a presença da carboxila, que eu vou colocar aqui assim uma imagem mostrando o que é. Carboxila é basicamente
C, um carbono ligado com uma ligação dupla a um oxigênio, uma ligação simples com um grupo, com uma hidroxila, com um grupo OH. Eu vou ver se eu coloco uma imagem aqui direitinho para vocês poderem ver bem tranquilamente como é que é. Ok? Essa é a ideia do ácido orgânico. O ácido inorgânico são as substâncias ácidas que não apresentam isso. Geralmente elas apresentam hidrogênio para ser liberado, né? Hidrogênio na sua fórmula que possa ser ionizado. Ok? Então, a primeira classificação é essa. Nós iremos focar nos ácidos inorgânicos. A primeira classificação é essa. Segunda classificação, se tem ou não oxigênio. Se nesse ácido inorgânico, lembrando que agora todas as classificações que eu vou falar agora são para inorgânicos, ok? Não vou levar tanto em consideração os ácidos orgânicos mais. Se tem ou não oxigênio. Bem, se tem ou não oxigênio, eu posso ter os hidrácidos e eu posso ter os oxiácidos. Hidrácidos são justamente os ácidos inorgânicos que não têm oxigênio. Tem muita gente que é para confundir, achando que hidrácidos é a ver com ácidos que têm hidrogênio. Todos os ácidos têm hidrogênio. Ok? Então, nós temos que nos preocupar com a presença do oxigênio ou não. Então, hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. E os oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. Ok? Então, tem esses dois aqui. Terceira classificação. Quantos hidrogênios ionizáveis tem? Aí eu vim aqui assim um pouquinho para o lado, porque tem 4 tipos. Pode ser monoácido, diácido, triácido ou tetraácido. Essas 4 classificações existem. Monoácido, diácido, triácido e tetraácido. Isso é justamente quantos hidrogênios eles são ionizáveis. Os hidrogênios podem ser liberados no meio. Monoácido libera um hidrogênio ionizável, diácido libera 2, triácido 3, tetrácido 4. Professor, como é que eu vou saber quantos hidrogênios ele libera? É importante dizer aqui que em 99% dos casos dos ácidos, o número de hidrogênios que tiver na molécula é o número que ele vai liberar. Então já fica bem fácil para a gente. Existem 2 exceções a essa regra, que é o H3PO3 e o H3PO2. Por que esses dois são exceções? Gente, os hidrogênios ionizáveis são identificados numa molécula como os hidrogênios ligados diretamente a um oxigênio. O H3PO3, desses seus 13 hidrogênios, ele só tem 2 ligados ao oxigênio. Então, apesar de ele ter 13 hidrogênios na molécula, ele é um diácido. E o H3PO2 tem somente 1 ligado ao oxigênio. Então, ele é um monoácido. São as 2 únicas exceções. Só estou informando aqui para vocês. Eu não costumo cobrar. As exceções são muito... essas 2 exceções não são muito trabalhadas. Até porque nem são ácidos comuns no nosso dia a dia. Beleza? Voltando para cá. Espero que dá para entender até agora. Lembrando, qualquer coisa, como é um vídeo, vocês podem pausar, rever para entender o conteúdo ou perguntar para tirar a dúvida. Quarta classificação. Quantos elementos tem num ácido? Ele pode ser um ácido binário ou ele pode ser um ácido ternário ou quaternário. Tem as 3, o quaternário no caso é mais específico. Binário, 2 elementos, ternário, 3 elementos, quaternário, 4 elementos. Essa aí é bem de boa, bem direta. Não existe ácido com um elemento só, até porque a gente já estudou que os únicos elementos que não se ligam são os gases nobres. Não tem como é que um gás nobre ser um ácido. Ok? Quinta classificação, e essa aqui é a classificação que é menos cobrada entre todas. Volatilidade. Volatilidade tem a ver com a tendência de um corpo de evaporar. Eu tenho ácidos voláteis, que tem ponto de fusão, ponto de ebulição baixo, que são a maioria. E eu tenho os ácidos fixos, que são ácidos que têm ponto de ebulição elevados. Ok? Essas duas classificações, que nem eu falei, é a que menos cobrada, essa classificação aqui não é tão cobrada porque ela é mais vista em experimentos, na parte experimental da química mesmo. É relevante isso, para saber se um ácido vai precisar trabalhar na capela ou não. Ok? E a última classificação tem a ver com a ionização, ou seja,
o quanto um ácido sofre o processo de ionização. Porque essa ionização tem a ver com a força de um ácido também. E aí eu posso, vou tentar classificar um ácido como forte, moderado ou fraco. O ácido forte é aquele que tem o seu grau de ionização, que é representado pela letra alfa, maior que 50%. O moderado, entre 5% e 50%. E o fraco, abaixo de 5%. Professor, como é que eu calculo essa porcentagem? Gente, o número de moléculas que foram ionizadas sobre o número de moléculas totais que eu coloquei. Professor, a gente vai ter que fazer essa conta durante a prova? Não, esses valores aqui geralmente já vêm dados nas questões, os alfas. Ele já vem na questão. Então só precisa interpretar ele. Saber dizer se um alfa de 7%, que tipo de ácido é. É um ácido moderado, quase fraco. Ok? Então forte tem um alfa acima de 50%, moderado entre 5% e 50%, fraco abaixo de 5%. Beleza, pessoal? Voltando para cá. Eu espero que estejam gostando desse tipo de aula. Vai demorar um tempinho para editar, mas vai ficar interessante. Mais uma coisinha. Acho que é a última coisa que eu vou falar hoje, talvez, para não ficar uma aula muito cheia, porque é um assunto para não pegar muito conteúdo para vocês. Fórmula geral de um ácido. Um ácido, gente, tem uma fórmula geral, que é hidrogênio ligado a A. HA. Poxa, o que é esse A, professor? Geralmente esse A é colocado quando quer representar algum ametal. Então aí existem vários exemplos de ácidos, muitos mesmos. Todos eles começam com hidrogênio e são ligados a metais. Esse ametal pode ser o enxofre, o cloro, o fluoro, o bromo, fósforo, nitrogênio, tem vários. E aí esse ametal também pode ser dois, né? Que no caso é o caso dos oxiácidos, que tem um ametal e o oxigênio ainda mais. Ok? Então, tudo isso pode acontecer. Essa é a forma geral de um ácido. Pessoal, eu vou parar por aqui. Apesar de ter sido rápido o vídeo, um pouco mais de, acho que 12 minutos mais ou menos, mas já é bastante coisa. A gente se vê na próxima. Fiquem bem. Valeu. Fui.